Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria de, juntamente com você, deixar uma mensagem de reflexão, a fim de que nós venhamos ser edificados. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse momento, Pai. E eu declaro, Pai, que essa palavra será uma palavra de edificação, de consolo, de exortação, de bênção para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que eles venham ser ricamente abençoados, Senhor. E Tu venhas fazer coisas grandes e novas na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer com você uma reflexão da palavra do nosso Deus, que se encontra lá no livro, melhor dizendo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o seu discípulo, e por que não dizer o apóstolo, Marcos, lá no capítulo de número 7. Capítulo 7, versos de número 9 em diante. Diz assim: E Jesus acrescentou: Vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Essa tradução aqui é leve, tá? Eu estou com a edição pastoral, edição católica. Mas em outras versões você tem a linguagem um pouquinho mais pesada. Mas vamos lá. A gente começa a ficar muito... conforme a gente vai estudando, a gente fica cada vez mais, poderia dizer, mais refinado. A gente quer coisas mais próximas, né, da linguagem original dos escritos, dos pergaminhos sagrados. Quando nós olhamos para essa passagem, nós temos que voltar um pouquinho e ir para Levítico 27. Eu prometo que vou ser o mais breve possível. Levítico 27, você vai encontrar ali uma espécie de lei, né, em que as coisas eram consagradas. E essa consagração dessas coisas, que geralmente os despojos de guerra, vai receber o nome de anátema. Então, esse anátema era uma espécie de um sacrifício, né, no qual eram oferecidos totalmente a Deus os bens conquistados. E tudo era consagrado a Deus. É por isso que eles não tomavam coisa de seus inimigos para si, muitas vezes, e dedicavam tudo a Deus, porque existia muita coisa ali que era voltada a ídolos, e isso poderia manchar, poderia contaminar eles. Então esses bens não podiam ser resgatados. Então essa prática aqui tinha exatamente essa função, a fim de que o povo não assimilasse aos costumes estrangeiros, bem como as religiões estrangeiras. Então o presente texto exatamente de Levítico 27 tinha essa função, né? Entende o anátema como oferta exclusiva a Javé, que só poderia ser usada pelos sacerdotes. Mais tarde, de maneira mais genérica, você vai ver Paulo falando que o anátema seria algo amaldiçoado, né? Algo que não poderia tomar para si, mas a princípio tem essa significância. Tanto é que nós vamos ver, no grego significa coisa exaltada dentro de um templo, como oferta a um voto, tá ok? Inclusive a Septuaginta aí vai trabalhar esse termo aplicado a animais oferecidos a Deus, principalmente dentro do texto de Levítico 27. Né? Nós temos aí então esse sentido de amaldiçoado, de condenado, que seria um pouco mais genérico, não usual. Mas quando nós vemos esse texto no livro de Marcos, nós vemos a palavra ali utilizada, corbã. Corbã. Então, quando nós vemos, a partir desse texto, interessante que Jesus ele está falando nesse texto. Para quem? Jesus está falando para fariseus e doutores da lei. Tanto é que o verso 1 diz, fariseus e doutores da lei. É basicamente o mesmo texto de Mateus 23. Doutores da lei e fariseus. Quem eram os fariseus?
Você sabe a história. Pequenos comerciantes, né? Aqueles que queriam cumprir rigorosamente a lei, aqueles que faziam aquilo que a lei mandava, mas eles cumpriam de maneira rigorosa, queriam que todo mundo cumprisse, de maneira que aqueles que não cumprissem, eles estavam ali próximos, criticando, né? Querendo a condenação. Ao passo que, esses eram os fariseus, ao passo que os doutores da lei eram os escribas, eram aqueles que tinham conhecimentos mais, digamos assim, um pouco mais aprofundados, conheciam, e eles eram uma espécie de juristas dentro lá do Sinédrio, aquele concílio de 72 judeus que tinha como presidente o sumo sacerdote. E é interessante que esses doutores da lei, eles não ensinavam como eles chegavam a determinadas conclusões. Eles utilizavam métodos e eles eram extremamente conhecedores, profundamente conhecedores. Eram eles que exatamente levantavam vários e vários métodos interpretativos e faziam com que os homens os cumprissem. Eram, por assim dizer, uma espécie de educadores da Torá. Então Jesus está falando com esses fariseus e doutores da lei. E Jesus vem desmascarando essas falsas tradições. E você vê que nós vemos no texto, e na verdade o capítulo 7 é uma crítica de Jesus a eles, porque eles querem confrontar Jesus sobre a ideia de lavar as mãos devido aos rituais, as práticas, né, com a purificação de água, entre outras questões, guardar o sábado e tudo mais. Então Jesus critica eles falando, né, que eles ensinam preceitos humanos, né, tradição de homens. E é interessante que eles que conheciam, é eles que deveriam ser o exemplo para a comunidade, para os estrangeiros, para o povo da terra, para os camponeses, porque na época de Jesus, se você tem um pouco de conhecimento um pouco mais aprofundado, você vai entender que era essa elite, né, do conhecimento, os doutores da lei, que ensinava o povo. E ainda nós temos os essênios, só que os essênios é uma outra questão. Tá? Então vamos começar a aplicação da palavra. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos, semana passada para essa semana, e eu cheguei a chorar diante do Note quando eu vi alguns líderes, algumas questões que aconteceram há meses atrás, eu não sabia. A gente fica um pouco desligado desse mundo, né, desse mundo virtual. E eu chorei porque eu vi que algumas pessoas, alguns homens de Deus que na minha adolescência eu vi, né, ministrando a palavra, um testemunho lindo, né, vindo a naufragar na fé. E nós vivemos um tempo que hoje a pessoa é colocada na mídia, né, colocada como super-homem da fé, uma super-mulher, né, dá poucos dias aí, né, poucos meses, menos de um ano, e a pessoa já está arrebentada. É a era que nós temos muitos famosos. É muito rápido a ascensão, mas também é mais rápido ainda, né, a queda. É interessante isso. As pessoas, existem aí um crescimento por parte da mídia que eu não me agrado muito. Porque se você for ver o crescimento espiritual de uma pessoa, né, ela não é um crescimento na área dos negócios, não é um crescimento na área dos esportes, não é um crescimento no meio secular, no mundo artístico, não é. O crescimento espiritual é diferente. Envolve maturidade, envolve frutos, não envolve apenas dons espirituais, isso é balela, não envolve apenas uma questão da pessoa simplesmente ser convidada a ir em congresso e ter uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa eloquência, né, estudar, ter 3, 4, 5 faculdades. Não é isso, não é isso. Não envolve só jejum e oração, envolve todas as áreas, maturidade espiritual. Às vezes nós ficamos apenas querendo ouvir se a pessoa tem Bíblia. Ele tem Bíblia, ele tem Bíblia, ela tem Bíblia. E nós esquecemos do fruto, porque pelos frutos os conhecereis. Então, uma pessoa, ela não pode ser, um ministro que seja do Evangelho, não pode ser julgado pela boa retórica. Tiago 22, sede praticantes e não somente ouvintes da palavra. E aí ele vai falar um monte de coisa depois. Que aquele que ouve e não pratica é semelhante. Ele vai dando vários e vários exemplos.
Mas a gente chora, a gente é ser humano também. E por que não dizer que não temos sentimentos? O sentimento não nos domina, nós somos guiados por sentimento, mas somos, se não fosse sentimento, não fosse Deus, Deus não colocava dentro de nós. Jesus chorou, então é normal. Mas a minha grande questão é que nós somos ensinados, né? E nós somos trabalhados todos os dias sobre amar, sobre estender a mão, sobre, né, ser perfeito varão, procurar ajudar o próximo, ser um ser humano melhor todos os dias, a semelhança de Cristo, porque cristão é semelhante a Cristo, renovar a mente, você sabe. E eu comecei a refletir, né, nessa minha caminhada. A gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando. Como, irmãos, que é tão difícil para você galgar, eu não digo uma posição de status quo, estou dizendo de melhora. A gente vai olhando para dentro de nós mesmos, a gente vai se corrigindo, o Espírito Santo vai falando, não, aqui não está legal, a gente tem que melhorar aqui com a esposa, com filhos, né? Melhorar no meio familiar, no meio eclesiástico, né? No meio secular, né? Deixa que persiga, deixa que fala mal, ore pela vida dele, perdoa. A gente vai se tornando melhor, vai deixando esse Cristo, né, resplandecer por meio de nós. Mas é uma pena que quantas pessoas que você andou, quantas pessoas que andaram com você e hoje não estão mais. Quantas pessoas que estiveram com você, beberam do mesmo cálice da ceia que você, comeram o pão como você, e não estão mais na mesma palavra da verdade que é Cristo com você. É uma coisa que a gente passa, sabe? Você se indigna com a pessoa, mas você entende também que ele deu lado à carne, entra uma série de questões, aí não é só a questão do diabo. Você me desculpe você querer falar que tudo é o diabo, que não é o diabo, não. Tudo não é o diabo. Mas nessa ebulição de sentimento e revolta, e de clamor a Deus, que a gente clama e a gente ora, eu me deparei com esse texto. Talvez seria uma forma um pouco mais genérica de falar sobre o assunto. E você vê Jesus falando para pessoas entendidas e para pessoas religiosas. Entendido, grau de consciência, sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Doutor da lei, escriba, fariseu, é religioso, é cego. E ao passo que o escriba é um cego guiando outro cego. E você vê, dentro desse contexto todo, Jesus fazendo o quê? Jesus, naquele contexto ali, Jesus ensinando eles. Só que ao invés de Jesus abraçar, falar com eles, Jesus era um camponês marginal da Palestina, mas era um rabi credenciado, se sabe disso. Jesus vem reinterpretando a lei, vem quebrando tradição. Ele vem quebrando, ele vem quebrando, ele vem quebrando. Você vai falar, ele cumpriu, mas ele quebrou boa parte da interpretação rabínica da época. Tá? Então você vai ter que ler um pouco mais para você entender isso, se você não tem esse conhecimento. E nós chegamos nessa parte, nós vimos a palavra corban. Corban era um voto. Um voto com a pessoa consagrava a Deus os próprios bens, a semelhança do que nós falamos no início lá, do anátema, tá? Tornando-os intocáveis, reservados ao tesouro do templo. Então o que acontece aqui? Aparentemente Deus era louvado por meio desse voto. Quando o escriba, quando o fariseu, né, fazia esse voto, quando o doutor da lei fazia esse voto. Mas na realidade os pais ficavam privados desse sustento necessário, principalmente idosos, tá? Enquanto o templo e os sacerdotes ainda ficavam mais e mais ricos. Olha o que Jesus fala.
Vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, de guardar as tradições de vocês. Tá? Vocês são espertos, porque vocês querem que cumpra isso daqui. Vocês desprezam o mandamento mais importante lá, de honrar pai e mãe, né? Terceiro, quarto mandamento da lei. Então vocês querem passar por cima do mandamento de Deus, de ajudar o próximo, o sangue do sangue, de ajudar pai e mãe, e vocês consideram oferta que vocês vão colocar lá no altar, vocês consideram essa oferta mais importante do que o amor pelo próximo, do que a vida. Você está falando assim, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Aí Jesus coloca assim: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é consagrado a Deus. Né? Vocês ensinam isso. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com tradição que vocês transmitem. Vocês esvaziam a palavra de Deus com tradições. A tradição vem de muitos anos. A tradição vem de muito tempo. A tradição vem desde que vocês foram ensinados. Sabe? O sistema maligno do diabo, ele não é o satanismo lá, que muita gente fala lá, sacrificando pro diabo, olha o satanista, olha aquela seita, olha aquele lá. Porque Jesus não chamou nenhum deles lá de fora, os romanos, né? Os povos do Oriente, que existia muita gente ali de outras religiões. Jesus não chamou eles de duas vezes, que se fazem duas vezes filhos do diabo. Jesus aplicou isso que se torna duas vezes mais filhos do diabo aos fariseus, aos escribas, que utilizavam de estratégias para esvaziar a palavra de Deus. É quem conhecia. Jesus está falando com quem conhece. E com quem segue sistematicamente e rigorosamente aquela tradição que é os fariseus. Jesus está falando com quem ensina. Jesus está falando com os mestres da lei, com os escribas. Sabe a grande lição que Deus me deixa? Deus nos ensina aqui? Primeira coisa, irmãos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Existe uma cobrança de Deus para quem já conhece. Existe um peso a mais para quem sabe. A quem muito é dado, muito é cobrado. Sabe? Então eu quero dizer para você, não contamine. Não se contamine. Porque esse corbã aparentemente, né? Não. Eu vou dar no templo, eu não vou ajudar você. Mas é um corbã do coração. Um corbã lá da alma. Uma proposta do inferno que foi colocada na mente. Na verdade, a pessoa ela vem com um sistema demoníaco na mente dela, de desumanidade, manchando a imagem do Criador, manchando os princípios de humanidade, manchando os princípios da palavra, manchando os princípios de bondade, de misericórdia, querem não sacrifício. Não adianta trazer uma aparência de piedade, de uma falsa ética, de um falso amor, porque isso daí não tem peso no reino de Deus. Aquele que sonda os corações e conhece as mentes, ele sabe qual é o real sentimento dentro. Não prostitua o teu ministério, não seja um prostituto espiritual. Não prostitui aquilo que Deus colocou, nas tuas mãos. Não seja um carniceiro, meu irmão, do Evangelho. Um aproveitador. Um traidor do chamado que Deus te deu. Não seja um traidor de você mesmo. Não cometa o estupro de sua própria alma. Não se venda. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo.
Não deixe que esse sentimento do inferno tome você. Não se utilize das coisas de Deus para instrumentalizar as coisas de Deus, utilizando de maneira humana, aplicando de maneira humana, e vindo com princípios humanos. Vivamos a palavra, comamos e repassamos o pão vivo que desceu do céu. Porque com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medido. Da mesma forma que se usa de estratagemas, de subterfúgios para praticar o mal, Deus vem, um dia Deus vai pedir conta. Seja fiel. Não seja um prostituto da palavra. Não seja, como Jesus diz no verso 13, vocês esvaziam a palavra de Deus. Não esvazie com a sua própria convicção. Teme a Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Teme a Deus. Não se baseie em tradição que você acha que é. Se baseie no pão vivo que desceu do céu. Aquele que disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Ser firme, ser constante. Você é importante para Deus.